que eu quero ministrar a vocês é algo muito sério, né, de entendimento. Porque ontem nós fomos ministrados na ceia sobre o governo, o poder do governo. Mas assim, queridos, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, assim, mas muito mesmo, anote. Quem puder anotar no celular e me mandar, tem um pessoalzinho que é fera para Carol Cavalo sempre escreve, quem puder me manda depois, tá? A Vitória escreve bem também, se puder, tá? Para mandar. Porque aqui Deus pode falar coisas além do que eu escrevi. Existe um poder de governo, tá? Depois que você está aqui, a gente está falando de vigília da dança, que legal, mas, gente, isso faz parte de um movimento, de um mover espiritual da vontade do Espírito Santo. Nós estamos num tempo onde Satanás ele tem investido com todas as suas forças e usado todas as estratégias possíveis, primeiro, para impedir que as pessoas conheçam Jesus. Conheçam. Ele vai querer impedir, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Segundo, ele quer impedir que aqueles que conhecem a Jesus tenham experiências com Deus. Então, a pessoa está na igreja, mas tem um impedimento para a pessoa sentir a presença de Deus. Tem experiências com Deus. Então, isso é outra barreira espiritual. Impede as pessoas de conhecer, impede as pessoas, aí outro nível, de ter experiências, né? E impede as pessoas de retornar. Não é só conhecer, a pessoa conhece, mas ela não retorna do Senhor. Então, são campos espirituais, de batalha espiritual, que acontece no mundo espiritual para que a vontade de Deus não aconteça na nossa vida ou na vida de muitas pessoas. E isso se chama o poder de governo. Eu posso ministrando ontem, falei, meu Deus, nós tivemos acho que uma conferência apostólica, muitos anos atrás, eu vou querer saber que ano que é, e o apóstolo falou sobre o trono das artes, né? E vocês sabem que eu, a pastora, a gente lida com artes, né? Há muito tempo. Desde eu tinha 5 anos de idade, eu já entrei em artes marciais e de 1985 até hoje eu sou curioso, eu estudo, eu amo estudar arte. E desde o ano 2000 que eu conheci Jesus, eu entendi que a arte é uma ferramenta muito poderosa para nós usarmos para o reino de Deus. Então, talvez você está aqui hoje, você é um ministro de dança, você é um ministro de artes, né? Porque dança é arte, e você não tem dimensão no mundo espiritual daquilo que significa o teu chamado, daquilo que significa a tua eleição e da ferramenta poderosíssima que Deus te deu. Talvez você não tenha noção que quando você sobe ali no altar e dança, dá um sorriso, quantas pessoas você alegra, que a tua presença, ela traz luz, abençoa pessoas. Talvez você não tenha noção, só que você precisa entender isso. Agora, existe um poder, um governo, e aqui eu coloquei para vocês Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Foi dado um poder de governo a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, eu consagro esse tempo precioso. Eu sei que vai abrir a mente, vai abrir a mente de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor dê graça e sabedoria nesse tempo. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Ministra, aleluia, cura, transforma e abençoa em nome de Jesus. Amém. Querido, presta bem atenção. Há muitos anos atrás, quando o apóstolo ministrou sobre o trono das artes, eu recebi uma palavra profética.
E ali eu comecei a entender algumas coisas. Como eu disse, né, eu sou envolvido em artes marciais, que é um esporte que eu faço. A gente é envolvido na parte de filmes, lá, de ator, dublê, que é um hobby nosso que a gente faz, mas estamos já envolvidos. No Ministério de Dança tem o Praise, tem o Zoidense, que é uma vertente. Tudo arte. Tudo arte. Agora, às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês vão entrando em todos esses caminhos? Porque anos atrás eu entendi sobre trono, sobre governo. E nos foi dada essa palavra novamente. E eu quero te colocar você nessa dimensão e nesse entendimento. Tá? Aqui nós vemos que, ou no mundo espiritual nós vemos e aprendemos que são somente dois tipos de governo. O governo de Deus e o governo de Satanás. Não existe outro governo. Só existe dois governos. Nós ou estamos debaixo do governo de Deus ou estamos debaixo do governo de Satanás. Porque o governo é aquilo que estabelece a autoridade. Então, debaixo do governo que você está, é onde que você vai receber a autoridade daquele governo. Então, o governo está sobre os ombros, ou seja, ele está sobre nós. O que está sobre você? Que governo está sobre você? E eu comecei a listar para a gente entender três tipos de governo. Né? O primeiro governo é um governo político. Então, nós somos regidos por um governo político. Né? Muitos reclamam do governo, muitos murmuram do governo. Não tem... Bruna, desliga o seu áudio, por favor. Mas não tem como você fugir. Por quê? Porque nós somos nós temos um domínio político sobre a humanidade. E isso é um governo. E por isso que jamais temos que nos voltar contra o governo político. Isso, aquilo. Não, você tem que orar e abençoar o seu governo. Ponto. Você é cristão? Ora e abençoa o governo. Pronto. Profetiza sobre o governo. Atua profeticamente sobre o governo. Isso é o governo político, ele existe. E se você for contra o governo político, quando eu falo contra, não é que você tem que concordar. Contra é quando você se rebela contra. E você não é um abençoador, você não profetiza, você é um profeta. Então você está fora do governo. E quando isso acontece, isso te traz as coisas que eu vou falar mais daqui na frente. Deixa eu falar dos três governos primeiro. Governo político. Existe. Eu vou falar muito de governo político. Governo, segundo lugar, o governo religioso. O que é o governo religioso? O governo religioso, ele atua nas igrejas, nas denominações, atua também no ocultismo. Muitas malignidades são movidas por governos religiosos. Religiosos. E isso é muito sério, porque o mundo é governado, um dos governos principais é o religioso, e o mundo está envolvido nisso. Guerras ocorrem por causa do governo religioso. Mortes ocorrem. Extremismos ocorrem. Quantas coisas. E bênçãos ocorrem quando o governo religioso não é religioso. Quando o governo religioso é Cristo, todos os outros governos caem. Mas vou falar mais sobre isso. Eu estou falando dos tipos. Governo político, governo religioso, ótimo. Legal, bispo. E agora? E agora, eu quero que você entenda que existe um outro governo, que é o governo das artes. Existe outro, eu estou falando de três, tá? Três, para mim, que é um dos principais. O governo das artes. Aí eu estou falando com você, eu e você, no nível de entendimento espiritual. E eu comecei a listar sobre o governo das artes. Por quê? Porque, queridos, é tremendo. No governo das artes, o Ministério de Dança, ele está incluso no governo
das artes. Amém? Vou colocar aqui. No governo das artes, o Ministério de Dança, ele está incluso. Então, o que tem o governo das artes, para você entender? Vamos lá. O governo das artes tem dança, tem pintura. O pintor está dentro do governo das artes. Aquelas pinturas que causam tantas coisas negativas, aí, enfim. O pintor pode estar abaixo de algum governo. Entende o que eu estou falando? Um pintor pode estar debaixo de um governo de Satanás. Vamos lá. O governo das artes manuais, aqueles que fazem artesanato. Uma pessoa que faz artesanato pode fazer algo consagrado a Satanás. Ó, vai viajando comigo, gente, viaja comigo. O governo da escrita, escritores, é arte. Eu posso escrever algo que abençoa, eu posso escrever algo que amaldiçoa. Tem governo. Amém? Então, existe o governo também do canto. O governo do canto, de pessoas que têm o dom, né, de cantar. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu fixar a tela aqui. O governo do canto. Existe o governo dos instrumentistas, de atores e atrizes. Tudo isso é arte. Tudo isso que eu estou falando, ó, ator, atriz, atuação, pintura, artes manuais, escritas, canto, instrumentos e dança. Tudo isso são modelo. E existe muito mais, viu? Muito mais. Existem governos espirituais que desejam ocupar. Queridos, entenda isso. E nós aprendemos isso. Não existe espaços vazios no mundo espiritual. Ou Satanás ocupa, ou Deus ocupa. Ou o governo de Satanás ocupa, ou o governo de Deus ocupa. Então, eu estou falando de um monte de governo de artes. Dança, canto, escrito, instrumentistas, artes marciais também, está aí. Né? Quantas malignidades tem nas artes marciais. E quantas bênçãos também. Quantas consagrações existem nas artes marciais. Por quê? Porque existem governos. Agora, você pode falar, bispo, e aí? O que é a dança? O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu vou... O que eu preciso entender? Eu preciso que você entenda que nós vamos falar só de dança aqui especificamente, né? Mas se tem outra arte, se coloca também. Que a dança é uma arte que Satanás, ele deseja. A arte da expressão da dança é uma arte que Satanás deseja ocupar e que, queridos, Satanás já tem ocupado. A música, a dança, é um governo. E quando você se manifesta como cristão, quando você fala, a minha dança é cristã, é apostólica, evangélica, você está entrando contra o governo espiritual da dança. O governo contra o governo de Satanás. Existe como se fosse campos, como se fossem soldados, são os demônios, que é só separado para a área da dança, para trazer malignidade, para trazer confusão, para trazer prostituição, para trazer sensualidade, para trazer prostituição, para trazer deturpação. Aí existem áreas da dança que eles vão atuar para trazer essas malignidades para as crianças, para enganar as crianças, para trazer duplo sentido. Olha quanta, estou vendo 9 coisas aqui. São campos de governo. E nós temos que se levantar, não para a gente só ir na igreja louvar a Deus. Ai, que bonitinho, eu estou indo louvar a Deus. Eu amo dançar para Jesus, e eu estou ali, Senhor, receba a minha adoração. Queridos, glória a Deus por isso, e nós vamos fazer, porque é o nosso privilégio, como a gente louvou aqui há minutos. Eu estou te colocando em um outro patamar espiritual de entendimento. Amém? Para você entender com o que você está lutando. Para você entender com quem que você está
guerreando. Porque, querido, se você não entender isso, se você não entender essa profundidade, se você não tiver esse entendimento, você só vai ser um adorador que canta um grande amor. Mas não é só isso. Davi, ele era um adorador, sim, tocava harpa, mas ele era um valente de guerra. E Davi, ele era rei. Ele ocupou o governo político, ele ocupou, Davi, o governo das artes, amém? Das artes, porque ele dançou em Jerusalém e instituiu. Rei Davi ocupou o governo religioso, porque ele que estabeleceu. Gente, o modelo do rei Davi é o modelo que a gente tem que seguir, porque o rei Davi tipifica Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa ocupar os espaços que Deus tem para você. E você precisa saber e orar para você entrar nos espaços que Deus reservou para a igreja. Você é líder. Você não pode falar, vamos andando. Não, você tem que estar posicionado, preparado. Como é que os governos atuam? Eu escrevi aqui como eles atuam nas artes, principalmente. Em primeiro lugar, eles atuam com potestades do ar. Comunicação. TV. Filmes. Novelas. Séries. Aí entra internet, redes sociais, sites. Posso falar de novo? TV, filme, séries, internet, redes sociais, sites, desenhos. Tem desenhos que é uma obra do diabo para roubar nossas crianças e você deixa, ô filho, toma o celular para você. Satanás faz o desenho para trazer a criança para se matar, para falar palavrão, para desobedecer. Está ocupando o trono, está ocupando o governo das artes pela potestade do ar. Então, nós temos que orar, e eu repreendo em nome de Jesus toda a potestade do ar. Porque tem que se levantar não o povo que dança na igreja, tem que se levantar um povo com autoridade. Você acha que Deus te chamou para você fazer coreografia, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus? A coreografia é a expressão. Deus te chamou para ser um profeta, para você ocupar os governos. Para de ser menino na fé. Para de brincar de ministério. A gente tem governos para ocupar. Satanás utiliza a potestade do ar. Satanás utiliza, em segundo lugar, as culturas regionais. Eu poderia ficar aqui uma hora falando de cultura. O Brasil é rico de cultura. Você vai no Rio de Janeiro, é uma cultura, é o funk. Você vai ali no outro, aqui em São Paulo, é o samba. Você vai na Bahia, é o axé. Você vai não sei aonde, é o frevo. E Satanás está lá dentro tentando governar. E muitas vezes governando. Por que ele está governando? Porque a igreja não resgata. Porque às vezes a gente cria o projeto zoidense e o cristão fala, nossa, que legal. Não é nossa, que legal. É para você pegar, compartilhar, divulgar, orar. Porque o zoidense foi criado para governo, para a gente entrar na cultura. E nós sofremos guerras espirituais tremendas. Porque a gente se posicionou. Em nome de Jesus. E temos que entrar na cultura. Isso é governo das artes. Temos que entrar para lutar contra a potestade do ar. No meio, ou melhor, comunicação, né? Eles atuam na comunicação, na cultura. Potestade do ar é o Satanás que é onde, né? A entidade. Talvez eu estou falando para muitas pessoas aqui que não têm entendimento espiritual ainda, mas já começa a ter, gente. Ei, já começa. Ah, bispo, mas eu tenho pouco tempo de igreja. Glória a Deus, Deus já te chamou para ser lavado com o sangue do Cordeiro, revestido da armadura do Senhor e vamos fazer a obra de Deus. Em terceiro lugar, Satanás atua na fama, no poder, na riqueza. Isso tem tudo a ver com arte. Porque é o espírito da idolatria.
Só que nós nos convertemos ao Senhor, nós estamos falando, Senhor, a minha arte não é mais minha, é tua, eu consagro ao Senhor. Eu não quero aplauso, eu quero consagrar ao Senhor. Mas Satanás está ali, ó, no poder, na riqueza, na fama. É o espírito de Mamon, é o espírito da idolatria que nós temos que lutar. Que é outro, o último campo. Satanás, o governo de Satanás atua na sexualidade. Porque hoje, queridos, não existe arte no Brasil que já não tenha o governo de Satanás com sensualidade e sexualidade. Ah, vamos lá, voltar lá? Na dança, porque a dança no Brasil é uma desgraça. Todo estilo do Brasil tem sensualidade e sexualidade. A escrita, meu Deus do céu, é cada coisa. O canto, as letras cada vez piores. E aí vai. E aí vai. Porque são modos. Tá? São modos. Agora, existem homens de Deus, dá 3 exemplos rápidos, que o meu tempo está acabando. Tá? Existem homens de Deus na Bíblia que foram roubados, mortos por malignidades dessa. O outro apóstolo falou no primeiro homem, o jovem rico. O Senhor falou, vem, entrega tudo que você tem e vem. E ele se distanciou. O jovem rico perdeu a oportunidade dele. Ele perdeu a oportunidade dele. Porque ele teve amor às coisas materiais. Sansão, em segundo lugar. Sansão, ele foi iludido. Ele idolatrava o seu próprio corpo, a sua própria força. Ele foi iludido. E Sansão perdeu a sua força por causa de governos. O jovem rico perdeu por causa de governo espiritual. O Sansão perdeu por causa de governo espiritual. A prostituição e outras malignidades que ele acabou se envolvendo. Quer o terceiro exemplo? O próprio Judas. Ele não tinha aliança. Você é uma pessoa de aliança? Tem aliança. Por que é tão difícil ter aliança? Porque é um governo. E o Senhor quer que você tenha governo. Quando o apóstolo falou assim sobre planos, eu escrevi cada coisa, querido, que não dá para... Eu tenho que ter muito tempo com vocês. Mas vamos lá. Todo governo tem um plano. E nós, como igreja, temos que estabelecer um plano de governo. Um plano de governo para o Ministério de Dança. E o Senhor, nesses 20 anos, já nos deu. E nós temos que orar, buscar, trabalhar. Nós temos o plano de governo Flash Mob, já acontece há muitos anos. Nós temos o plano de governo a conferências internacionais. Vou ministrar agora, daqui 2 meses, uma conferência na Colômbia. Estamos entrando em outros países que a gente nunca foi. Estamos instituindo plano de governo nas nossas cursos de ministrações, cursos online para a pessoa se habilitar na palavra. Escreveu aqui o Otávio falando, as cantatas de rua, plano de governo. Entramos, faz anos que a gente está fazendo cantata de Natal e de Páscoa nas ruas, fora da igreja. Nosso plano de governo de ocuparmos a madrugada com as vigílias da dança. Isso é plano de governo. Nosso plano de governo com os oidenses para a gente resgatar funk, axé, todos esses estilos. Plano de governo. Plano de governo com os clipes do Praise. Tem clipe nosso com 2 milhões e não sei quantos mil acessos. Plano de governo em redes sociais. Plano de... Ai, queridos, aí a gente vai ditando e citando. Isso é plano de governo. Agora o plano de governo é com a escola de dança. Escola Praise online, para todo mundo fazer aula de dança. Agora é todo mundo fazendo aula de dança. Todo o Brasil. Eu falei com o Praise ontem, eu tinha jurado que não ia mexer mais com a escola de dança, mas Deus falou, você vai. Porque a escola de dança cristã é raro. E a escola de dança vai formar ministros de dança com técnica, mas
vai tirar o governo de Satanás. Por quê? Eu não posso fazer aula de jazz porque lá na academia é muita malignidade. Agora você tem opção. Eu não gosto de fazer o hip hop, cadinho. Agora você tem uma opção de fazer online com servos de Deus. É dança contemporânea. Agora você tem opção. Agora você tem opção. Então, a escola de dança é um plano de governo. É um plano de governo. E desde ontem, a partir de ontem, a escola de dança ela fez a parceria direta, agora é do CEAR. Então, todos renascer, depois no final eu conto a bênção para vocês, já estou contando, né? Porque vai ser a nossa... já vai ser não, é a nossa escola de dança oficial. Para todos os ministros de dança fazer aula de dança. Mais de 40 aulas ao vivo todo mês. O que é isso? O plano de governo. Porque se você não fizer aula na igreja, com o povo de Deus, você vai fazer aula com o povo do mundo e é capaz que você se corrompa lá. Bispo, eu sou um servo de Deus. Não tente a Deus. Plano de governo. Vocês estão entendendo essa dimensão do que eu estou falando? Plano de governo. Eu listei aqui uns 10... Tudo isso aqui é plano de governo. Risquinho, ó. Que nós fazemos no ministério. Para que a gente ocupe. Para que a gente tome posse. Queridos, escreva isso no teu coração e no papel. Consagra o teu governo a Jesus Cristo. Ontem o apóstolo falando arrepiado. Satanás está instalando já a nova ordem mundial. Isso é governo. Essa nova ordem mundial. Agora, Satanás está estabelecendo um governo. Nós temos que estabelecer o nosso governo, que é o governo de Cristo. Porque a marca do governo de Satanás é 666. A marca do governo de Cristo é o sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Que tem que estar sobre nós, sobre as artes, sobre a dança, sobre os ungidos de Deus. Para a gente ocupar, nós vamos entrar nas redes sociais, nós vamos entrar nas academias. Senhor, olha como eu tenho orado, queridos, que no meu plano de governo está em todas as academias do Brasil, Tesoidense, em todas. Agora, eu sei que tem governo lá nas academias. Tem. Mas nós vamos guerrear em nome de Jesus. E eu conto com você. Porque vai ter Zoe lá dentro. Amém. Vocês entendem essa dimensão de governo? Tem que entender. Em nome de Jesus. Por isso, existem as coisas chamadas guerras espirituais. Por isso existem as guerras. Amém? Por isso existem as guerras. Em nome de Jesus. Se a igreja se posicionar, se o ministro de dança se posicionar, se você se posicionar, se eu se posicionar, o Senhor vai liberar esse governo sobre nós. Em nome de Jesus, que esse governo esteja sobre nós. E eu profetizo a partir de hoje. Amém? O que você precisa? Rápido. Eu escrevi tudo que eu resumi, né? Primeiro, conhecimento e discernimento da palavra. Por isso os cursos que a gente está fazendo. Vai estudar. Minha mãe falava, vai estudar, meu filho. Para ser alguém na vida. Minha mãe falava isso para mim. E graças a Deus eu estudei. E estou estudando e não paro. Eu estou falando para você, ministro de dança, vai estudar, pelo amor de Deus. Porque sem estudo não tem formação. Vai estudar a Bíblia, a dança na Bíblia e estudar técnica. Você é um ministro de dança. Vá estudar. Você precisa de conhecimento e discernimento. Amém? Segundo, você precisa de submissão. Chega de submissão. Chega de falar mal de líderes. Chega de questionar. Chega, pelo amor de Deus. Tem pessoas que eu conheço. Não tem pessoas que eu conheço há 20 anos, porque 20 anos murmurando nem está na igreja mais. Mas tem pessoas que eu conheço que começou a murmurar alguns meses atrás. Já está reclamando, já está não sei o quê. Em nome de Jesus, limpa a tua boca, limpa os teus olhos, limpa o teu ouvido. Fala, Senhor, me dá um coração novo, limpo. Em nome de Jesus, eu quero ser submisso à tua vontade, submisso às autoridades espirituais, submisso à direção de governo. De governo. Em terceiro e último, você precisa da unção. Amém? A mesma unção de Cristo em você. A unção do Espírito Santo. Unção, poder, é Deus na sua vida.
Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra está ligado no céu. Pronto. Isso é autoridade. Liga na terra, está ligado no céu. Liga na terra, governo. Eu ligo que a dança cristã, que a dança apostólica vai entrar nas academias, vai invadir as igrejas com autoridade, vai mudar os cultos, porque vai abrir o louvor. Eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos entrar nas redes sociais. Está ligado na terra, está ligado no céu. Não tem idade, você é criança, em nome de Jesus, Deus vai te usar como criança. E Deus quer usar as crianças. Vamos dar oportunidade para as crianças dançarem. Você é jovem, adulto, terceira idade, quinta idade, 10ª idade. Não importa, a sua dança, ela é um presente de Deus para você. Usa o dom que Deus te deu com o governo. Amém? Para eu encerrar, o governo de Deus é o quê? Profético. Profético. Atos 11, 27 e 28. Você precisa exercer o seu governo profético. A sua dança profética, os seus atos proféticos estão nas suas mãos, querido. Está na minha, está na sua. Exerça. Tome posição. Tome posição. Vamos levantar uma nação no Brasil. Uma nação de ministros de dança que tem entendimento espiritual, de batalha espiritual. Uma nação de ministros de dança que quer fazer uma revolução, que anda tudo junto. Onde um vai, vai todo mundo. Nós estamos juntos nesse mesmo barco. Amém? O governo de Deus é profético, é sacerdotal. Hebreus 4, 15 e 16. Só existe governo sacerdotal se existe sumo sacerdote. E o sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. É por isso que, segundo Samuel 6,14, Davi pegou, antes de dançar, colocou uma estola sacerdotal. Coloca a tua estola e vai viver o que Deus tem para você. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Amém? O mundo vai ver a glória de Deus na tua dança, na tua vida, nos seus atos, nos projetos, no plano de governo da dança, quando você estiver coberto com a estola sacerdotal. É a tua vida com Deus, é a tua aliança ministerial, é o quanto que você é comprometido com as coisas de Deus. Amém? E por último, é messiânico, é de Jesus. Amém? O governo é profético, sacerdotal e é de Jesus. Mateus 4,14, o povo que vive em trevas viu a maravilhosa luz. Então, se arrependa, peça perdão dos seus pecados e se posicione em nome de Jesus. Amém? Esse é o tempo do governo de Cristo, vai invadir a terra. Esse é o tempo que, se você não se levantar, Satanás já está se levantando. Esse é o tempo de eu e você se levantar. Você está afim? Você está pronto? Bora fazer esse plano de governo acontecer. Bora lutar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos chegar em lugares escuros, que a igreja ainda não chegou. Isso vai começar na sua família, vai começar na vigília da dança. Você levando dança, louvor na tua casa e na tua família. O governo de Cristo, que ele está dentro de você. Amém? E para encerrar, o governo de Cristo, o governo das artes, é onde nós vivemos a plenitude do Espírito Santo, a plenitude dos dons. Amém? Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar em você a plenitude dos dons. Deus vai te dar dons da dança para você curar pessoas dançando, porque você vai liberar movimentos de cura. Você vai ser um corpo que move as águas. Um corpo que move as águas. Sabe um negócio assim? Você está dançando, não importa o seu estilo. E você vai mover as águas. Você vai mexer e vai mover as águas. Vai mexer o seu corpo e as águas da igreja se movem. Do evangelismo se move. Você vai mexer o seu corpo e vai mover as águas de cura. Amém? Amém? Você está entendendo? Eu declaro essa palavra na tua vida. Você vai ter essa autoridade e plenitude para libertar pessoas de Satanás, para trazer alegria para as pessoas e para trazer transformação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feche teus olhos. Senhor, eu oro por cada vida. Eu consagro, meu Deus, esta palavra. Eu declaro o governo do Senhor sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, derrama a tua bênção, a tua autoridade, a tua unção, o teu governo. E nós lutamos contra o governo de Satanás. E em nome de Jesus eu declaro que esta autoridade está sobre cada um dos teus filhos aqui que estão ouvindo esta palavra. Está sobre os teus ombros.
Receba na tua vida, no teu ministério, em nome de Jesus, receba. Faz um voto, fala assim, eu faço um voto, Senhor, de estar debaixo do teu governo e exercer o meu chamado, aquilo que o Senhor entregou na minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro você coberto com essa autoridade, debaixo desse governo. Amém e amém, Senhor. Respira fundo, vai. Amém? Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito vocês. Amém? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra. Guarda no teu espírito. E vamos viver.